Olá, minha gente. E aí, como é que vocês estão? Então, vamos para mais um bate-papo. Vamos falar sobre um assunto hoje que é bem interessante e que tem a ver com todos nós, tá? Eu estou estudando, eu falei no vídeo anterior sobre o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. E por que que eu comecei a estudar sobre isso? Por que que eu vim falar sobre isso? Porque tudo que acontece enquanto somos criança e adolescente reflete na nossa idade adulta. E hoje em dia as doenças emocionais, as doenças mentais, está sendo muito comum. E nós adultos estamos vivenciando coisas, né, e passando por situações que muitas vezes a gente não entende. Eu comecei a pesquisar sobre isso e pensar lá na minha infância e perguntar também a outras pessoas. E eu, lendo também, estudando sobre isso, cheguei à conclusão de que a gente precisa falar mais sobre isso. Eu nunca gostei muito de falar e de expor meus pensamentos e meus sentimentos, mas a partir de quando eu completei 40 anos de idade, que comecei a olhar para os lados e procurar sentido para a minha vida, eu falei, eu preciso falar, eu preciso expor o que eu penso, eu preciso também aprender mais, me conhecer mais, para poder eu falar de uma forma verdadeira e honesta e poder ajudar alguém. E eu sinto, eu penso que quem precisa muito de nossa ajuda enquanto somos adultos são as crianças, para que elas possam se sentir protegidas, se sentirem amadas. Então, nós, como adultos, sendo pais ou não, nós temos uma grande responsabilidade. E o ECA, ele nos ensina isso, ele nos mostra isso, porque ele rege os direitos, os direitos da criança e do adolescente, e ele nos coloca com responsáveis mesmo por essas crianças e por esses adolescentes. Então, a gente não pode fechar os olhos e achar que não é da nossa conta, tá? Porque é da conta de todo mundo, porque uma sociedade se forma, né? Todos crescem e a gente convive no dia a dia em sociedade, né? A gente vai ao shopping, a gente vai nas escolas, né? Nos clubes, praia, e a gente convive com a sociedade e a gente não pode fechar os olhos que nós, enquanto adultos, precisamos falar mais sobre os assuntos que podem ajudar nossas crianças. E eu quero até ler um pouquinho aqui para vocês, mas antes disso eu quero fazer uma correção, que o meu último vídeo eu falei um pouquinho sobre empatia na hora das compras, né? E eu falei da gente tentar comprar à vista. E eu quero só abrir esse parêntese e dizer o seguinte: compra à vista quem pode, quem não pode, pede prazo, pede desconto, mas que a gente possa dar prioridade ao nosso comércio local e a nosso vizinho, a nosso amigo, a nosso conhecido. Foi isso que eu quis dizer, só abrindo e fechando esse parêntese aqui para a gente dar continuidade. Então, minha gente, eu quero só ler um pouquinho para vocês sobre o que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ó, o Estatuto da Criança e do Adolescente é uma lei federal número 8.069, de 13 de julho de 1990, que regulamenta o artigo 227 da Constituição Federal. Define as crianças e os adolescentes como sujeitos de direitos em condição peculiar de desenvolvimento que demandam proteção integral e prioritária por parte da família, sociedade e do Estado. Como consequência da doutrina de proteção integral à criança e ao adolescente, o ECA prevê a integração operacional dos órgãos e instituições públicas e entidades da sociedade civil, visando a proteção, a responsabilização por ação ou omissão de violação dos direitos, a aplicação dos instrumentos postulados pelo sistema e a interação entre os atores desse sistema. Então, eu vou parar aqui
mas dá para entender um pouquinho, né, o que é o ECA. Então, todos têm responsabilidade com as crianças e os adolescentes. Toda a sociedade, o Estado, ele cita nesse estatuto, né, a responsabilidade da sociedade, do Estado, da família. Então, todos nós precisamos falar mais sobre isso, porque a gente precisa tomar para nós essa responsabilidade, porque eu falei em um vídeo anterior sobre as coisas que está acometendo muito a nossa geração. Então, as gerações passam, outras vêm, né? Mas nós, enquanto adultos, que temos essa responsabilidade, que precisamos respeitar os direitos das crianças, a gente tem que falar mais sobre isso para a gente poder até contribuir, né? Para que a próxima geração seja uma geração menos irresponsável, digamos assim, e que a gente consiga ajudá-las, né? Da nossa forma, do nosso modo, mas que a gente possa contribuir de alguma forma. Então, vamos falar um pouquinho nesse canal sobre isso, ok? Então, o que eu consegui estudar um pouquinho, que eu acho muito importante, que eu vou falar aqui hoje, é sobre a idade que finaliza a criança e começa a adolescência. Por quê? Porque eu tinha muita dúvida sobre isso. E eu via uns adolescentes, porque a gente, quando é adolescente, a gente já pensa que a gente é adulto, não é verdade? Então, a idade é que define na lei. É lógico que o adolescente, quando ele chega a 16, 17 anos, né, ele começa a entender um pouco mais da vida, ele já começa também a tomar algumas decisões, tem pais que já são mais liberais, já dá mais liberdade para esse adolescente, mas a lei diz que a criança é de 0 a 12 anos. Então, até ela completar 12 anos, é criança. Isso é importante a gente saber, né? Porque essa lei foi criada justamente para proteger as crianças e estava tendo naquela época assim muito problema com criança se envolvendo, muitas vezes eram agredidas pelas suas famílias e a criança não tinha uma proteção. Então, quando essa lei foi criada, foi para proteger essa criança e para demandar que os órgãos, né, as leis pudesse cumprir o seu papel e proteger essas crianças, muitas vezes até as suas próprias famílias, né? Então, eu achei muito interessante. E o adolescente, ele começa dos 12 anos e ele vai até a idade de 18 anos. Ou seja, até ele completar 18, ele é um adolescente pela lei, para a lei, né? Então, o que é importante a gente saber disso? Porque muitas vezes a gente não sabe, né, como a gente se portar em algumas situações. Então, como profissional, como um vizinho, como parente, amigo, a gente precisa estar ciente dessas leis para a gente poder também agir na hora que tem que agir, fazer uma denúncia na hora que tem que fazer a denúncia, ajudar na hora que precisa ajudar, porque as crianças são vulneráveis e elas muitas vezes são desprotegidas. Então, a gente conhecendo a lei, a gente percebe, né, estudando essa lei agora, eu percebo o quanto eu tenho responsabilidade sobre isso. É lógico que eu já conhecia essa lei, é lógico que a gente tinha estudado na faculdade, mas a gente acaba esquecendo. E eu sei que, enquanto profissional, eu preciso saber como agir se em uma determinada situação eu tiver que fazer uma denúncia, eu tiver que procurar, né, o estatuto da criança e do adolescente para agir. Então, era isso que eu queria falar hoje. Eu não vou me estender muito, porque esse vídeo já ficou muito grande, mas no próximo eu vou falar um pouquinho mais sobre essa lei e o que a gente pode fazer para contribuir para que a nossa sociedade seja uma sociedade cada vez melhor, mais responsável, que a gente possa assumir nosso papel na sociedade, tá bom? Então, me aguardem no próximo vídeo e até a próxima.